recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouviu a oração, Ele deu-me compaixão. Coração, nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Até que fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Coração, nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nessa oportunidade que o Senhor nosso Deus concede a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvintes, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus e desejar o mesmo, uma excelente e abençoada noite de terça-feira, dia 6 de janeiro. Lembrando que hoje estamos adentrando o 6º dia do nosso propósito de oração, debaixo do tema 12 dias de oração para 12 meses de solução com o meu projeto de vida vitoriosa. E nessa oportunidade que o Senhor Deus me concede, eu quero saudar a minha amada irmã, Mãe Branca, Regina Maria de Paula, com boa noite e com a paz do Senhor Jesus. Já estamos ligados, conectados no mesmo propósito, juntos para buscarmos a face do Senhor nosso Deus. E eu tenho convicção
que você é um bom ouvinte e um bom aprendiz, já preparou aí o seu projeto de vida vitoriosa 2026. Aqui está uma folha, que é um formato a qual você vai fazer aí na sua residência. Pode usar uma folha de papel sulfite, como essa, ou até mesmo uma folha de caderno. E aí você escreve, tá, em cima, dizendo: meu projeto de vida vitoriosa 2026. Numerando, tá, a numeração é de 1 ao 12, porque são 12 dias, 12 propósitos, 12 pedidos, aonde cada dia em oração apresentamos o Senhor, o nosso Deus. Aqui atrás já está o meu pronto, tá? E aqui na frente é um formato a qual você precisa, tá, fazer e não esquecer de sempre estar orando comigo, e também nos seus momentos de devocional você está ali orando e intercedendo. Eu também já quero saudar o meu amado amigo, irmão Dinésio, que sempre nos auxilia, sempre está aí compartilhando. Então, que Deus te abençoe, irmão Dinésio, a senhora, sua esposa. Deus abençoe a irmã Zélia, seus filhos, o Denis e o Denilson. Já está conosco também a irmã Maria da Glória Machado. Deus abençoe a senhora, a sua família. Deus abençoe a sua sogra, a irmã Emília. Deus abençoe poderosamente, juntamente com toda a sua casa. A minha esposa já nos está também nos dando a graça da sua presença, a Ju Maia Souza. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, como eu já disse e repito, hoje o 6º dia. Você já parou para imaginar que já chegamos ao 6º dia do novo ano? 6 dias, eu e você e eu, juntos, orando e apresentando o Senhor Deus, mesmo em meio às nossas falhas, às nossas fraquezas, às nossas limitações, nós nos colocamos diante do Senhor e apresentando o mesmo, as nossas necessidades, para que a vontade dele venha se manifestar em nossas vidas. João, escrevendo no seu capítulo 15, no versículo de número 5, a parte B do versículo, ele nos traz uma referência dizendo: vós sois a videira, Cristo é a videira, e vós sois os ramos. Aquele que está ligado em Cristo, nós somos fortalecidos, porque sem Cristo nada podemos fazer. Então, enquanto você estiver ligado em Cristo e com Cristo, você pode todas as coisas nele que nos fortalece. Amém? Eu quero saudar também a irmã Fátima Ribeiro, que nos está nos dando a honra também da sua presença. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite a senhora e toda a sua família. Deus abençoe a irmã Rosalina Piola. A paz do Senhor, que a senhora tenha uma noite abençoada juntamente com os demais irmãos e irmãs. Sem mais delongas, às 21 horas, com mais 7 minutos, nós vamos ler um texto. Obrigado, Dinésio, pelo auxílio do capítulo e do versículo. Nós vamos ler o texto nesta noite, a qual o Espírito do Senhor colocou em meu coração, enquanto eu estava meditando, estudando e buscando uma palavra para esta noite. Meu amigo irmão Arlan, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, juntamente com a senhora, sua esposa, irmã Vívia, e no furo do relacionamento, né, o Gabriel. Deus abençoe, glória a Deus. A irmã Zélia está aí, ó, nos dando o ar da graça com a sua presença. Vamos ler o Salmo de número 40.
Salmo de número 40. Nós vamos ler aqui, eu ia ler apenas um versículo, mas eu vou ler dois que o Espírito do Senhor Deus colocou no meu coração. 2 versículos que vai servir para nossa reflexão nesta noite. Salmo de número 40, no verso de número 1, e depois nós vamos pular lá para o verso de número 5. Amém? Então, acompanha comigo a leitura do Salmo de número 40, verso 1, e depois o verso de número 5. E já aproveitando, eu quero convidar você para pegar esse dedinho ungido seu e compartilhar com alguém esta live. Compartilhe com alguém que precisa de uma direção de Deus, uma palavra, que precisa de uma oração, que precisa colocar os seus projetos, os seus sonhos, os seus pensamentos dentro da vontade de Deus. Então compartilhe esta live, dá aí um like, ou seja, curte, compartilha e comente em nome do Senhor Jesus. Presta bastante atenção. Salmo 40, no verso 1, e depois o verso de número 5, diz o texto: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Primeiro passo para que eu e você tenhamos um ano dentro de um projeto de vida vitoriosa, está aqui no versículo de número 1. É a paciência. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho planos, mas a paciência, a graça em Deus é fundamental para que eu possa, dentro do tempo do Senhor, alcançar o que Ele tem para a minha vida e o que Ele vai fazer na minha vida e através da minha vida. Agora eu quero profetizar sobre a tua vida. Te prepara, porque dentro da paciência você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Porque quando Davi, ele esperou com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia não fala qual foi o tempo de resposta, não fala qual foi o tempo de espera, mas Davi teve que esperar para receber de Deus uma direção, uma resposta e uma solução. Então, se você quer algo da parte de Deus, não adianta você correr. Como havia um velho ditado que a nossa mãe falava, ou fala até hoje, os nossos avós: apressado come cru. É isso aí. É um ditado, é um dágio popular, mas se você for parar para analisar, é uma verdade. Então, e muitas vezes aquele que é apressado também come quente, pode queimar a boca. Então presta atenção. Agora nós vamos ler o mesmo Salmos, agora o verso de número 5, tá? Então o segredo para que eu e você tenhamos um projeto de vida vitoriosa, abençoado por Deus, é saber esperar, é saber ter paciência no Senhor, pois é Ele que nos dá a força, a graça para podermos alcançar o que Ele tem para nossas vidas. Agora, no verso de número 5, diz o texto: São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, aleluia, e os teus pensamentos, ou propósito, ou os planos, ou projetos, não se pode contar diante de ti. Se eu quisesse anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Olha o que o salmista Davi disse quando ele esperou com paciência no Senhor. Ele começa a desfrutar de um projeto, de um plano, de um pensamento a qual ele apresentou diante de ti, Senhor. Então, é o segredo de Deus para conosco. E nós vamos começar
Escuta bem, hoje, dentro do propósito, 12 dias de oração para 12 meses de solução com meu projeto de vida vitoriosa 2026, eu quero dizer a você, os propósitos, os pensamentos, os projetos, os planos de Deus são maiores do que os meus. Você pode escrever isso aí agora? Você pode declarar aí agora, você pode escrever da seguinte forma: os planos, aleluia, os planos, os projetos, os pensamentos do Senhor Deus são maiores do que o meu. Ou você pode só escrever: os planos de Deus é maior do que os meus planos. Ou os projetos de Deus é maior do que os meus projetos. Nunca esqueça disso, escreve isso, declare isso aí, para Satanás não jogar seta no teu coração dizendo, Deus não vai responder, mas antes de mais nada você está colocando diante do Senhor dizendo, Senhor, a sua vontade, os seus planos, os seus projetos são maiores do que os meus. Você pode escrever, você pode declarar isso em nome do Senhor Jesus? Isso, irmã Glória, os planos de Deus são maiores do que o meu. Declare isso em nome do Senhor Jesus. Quando você declarar isso, você está demonstrando para o Senhor Deus que você é dependente dele. Ainda que você faz planos, ainda que você faz projetos, você está demonstrando, Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho um projeto, mas eu nunca esqueço que os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos são maiores do que os meus. Declara isso. Glória a Deus. Declare isso, porque você verá o resultado dessa declaração em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O Senhor Deus já tem um projeto antes de eu imaginar. Você sabia disso? Ah, pastor, eu não sabia. Eu vou mostrar a vocês, tá? Enquanto você para analisar o que eu estou falando ao seu coração através do Espírito Santo, o Dinés vai colocar na tela Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5, ao qual eu vou relatar a vocês. O Senhor Deus já tem um projeto antes de eu imaginar. Antes de você imaginar, Deus já tem um propósito na sua vida. Antes de você imaginar aquela casa, antes de você imaginar a salvação do seu filho, a salvação da sua filha, um casamento para sua filha, um casamento para o seu filho, um emprego, uma promoção, um crescimento espiritual, um ministério, um pastoreio, uma obra, o Senhor Deus já estava trabalhando da forma de você imaginar. Glória a Deus. Por que, pastor, o senhor pode nos falar dessa forma? Porque Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5. Olha só, repetindo, Deus já tem um projeto antes eu e você imaginar. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Haragai te que levasse. Oh, ragaranana broto que levasse, are que levasse. E as nações te dei por profeta. Ei, antes da sua mãe conhecer o seu pai, antes do seu pai conhecer a sua mãe, antes do seu pai coabitar com a sua mãe coabitar com o seu pai, o Senhor Deus já estava arquitetando o plano dele para a sua vida.
Então eu digo uma coisa para você, quem sabe você que recebeu a Jesus como seu Salvador e muitas vezes fala da seguinte forma: por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não recebi Jesus como meu Salvador antes? Por que eu não tive essa oportunidade, esse prazer antes? Sabe por quê? Porque o Senhor Deus já tinha um plano. Deus permitiu que você nascesse, conhecesse o mundo e hoje para estar na presença dele, para que a bagagem, a experiência que você teve lá fora vai servir de experiência para você na presença dele para outras pessoas. Então, antes de você vir a esse mundo, o Senhor Deus já tinha planejado algo para a sua vida sem que você imaginasse. Aleluia, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia por isso, e ei, eu quero que você bate no peito agora, com orgulho de servir a Deus, bate no peito e diz assim: antes de eu nascer, o Senhor Deus já tinha um plano na minha vida. Aleluia! Antes de eu vir ao mundo, Deus já tinha um plano, um projeto na minha vida. É por isso que o diabo tem sede. Por quê? Porque eu e você, juntos, somos uma ameaça para o inferno. Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Presta bastante atenção. Antes de você planejar o futuro, o Senhor Deus já pensou em você, lá atrás. Os pensamentos do Senhor são eternos, perfeitos e cheios de propósitos. É tão verdade que o Senhor disse para Jeremias: antes de você se formar na madre, no ventre da sua mãe, eu já tinha te conhecido. Olha aí. Eu já tinha te conhecido. E aí, na madre da sua mãe, eu te santifiquei, ou seja, eu te separei. No ventre, eu te separei, o Senhor já tinha te separado. Aí o Senhor começa a revelar agora, depois que Jeremias já estava grande, já tinha 17, 18, 19, 20 anos, já estava de maior, o Senhor visita ele e diz assim: eu te santifiquei e agora eu te dei as nações por profeta. Você vai ser profeta das nações. Aleluia. O que me chama a atenção é que Jeremias tinha que viajar muito. Ele tinha que passar em lugares que ele nem imaginou que os pés dele iriam pisar. Ei, te prepara. Os planos de Deus é te levar aonde a sua mente e os seus pés nunca imaginaram. Então é por isso que é bom eu e você estar dentro da vontade de Deus. Por quê, pastor? O Senhor, usando Jeremias, o mesmo no capítulo 1, no versículo 5, que recebe a visitação do Senhor dizendo: antes eu te santifiquei, te guardei, te separei. Agora o próprio Jeremias, já de idade, já formado, já com a bagagem de profeta, ele escreve no capítulo 29, versículo de número 11, dizendo assim: porque eu bem sei. Olha aí. Olha o que Jeremias fala. Porque o Senhor revela a ele o que ele deveria liberar para as nações, para a igreja. Aí ele diz assim, porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, pensamento, quando a Bíblia fala, é propósito, é planos, tá? É projetos. Os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Aí ele fala planos ou pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se eu fosse você, tomava posse dessa palavra. Pastor, o Senhor nos leva a uma dimensão, de uma profundidade dentro de um projeto que nós apresentamos ao Senhor. Você coloca um projeto: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Senhor, eu quero receber os dons. Senhor, que o Senhor salva toda a minha família. E o Senhor olha para você e fala: filha,
filho, antes de você pedir, eu já tinha aprimorado esse projeto na sua vida há muito tempo. É só a questão de tempo, aleluia. É só uma questão de tempo. Ainda que Isaías agora nos afirma no capítulo 55, versículo 8, versículo 9, Isaías dizendo assim: porque os meus propósitos, os meus planos, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Lembro que eu disse nas lives anteriores que o Senhor Deus, ele vai aperfeiçoar o seu pedido, o seu projeto, o seu plano de vida vitoriosa. Você pede algo, Deus vai aperfeiçoar, aprimorar o seu projeto. Então não saia debaixo da vontade de Deus, porque o que Ele tem para a sua vida é muito maior do que você imagina. E tudo que você está vivenciando hoje está dentro do propósito de Deus. Aleluia, aleluia. Vida vitoriosa começa quando... Recebe essa palavra. Vida vitoriosa começa quando confiamos mais nos planos do Senhor do que nas nossas próprias lógicas. Esquece isso. Esquece a lógica humana. Pastor, por que eu tenho que esquecer a ótica ou a lógica humana, melhor dizendo? Sabe por quê? Porque eu já disse nas lives anteriores e vou repetir. Porque o Senhor Deus vê o que você não vê. O Senhor Deus ouve o que você não ouve. Então, aquilo que você ouviu, que é um peso para você, que se torna impossível para você, o Senhor traz a sua palavra em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para mim, ou para Deus, nada é impossível. Aí em Marcos capítulo 10, versículo 27, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E é por isso que a vida vitoriosa começa quando confiamos mais nos planos do Senhor do que na nossa lógica. Então, confia no Senhor. Olhando situações que é impossível, mas se estiver dentro dos planos de Deus, aquilo que é impossível torna-se possível. Você crê nessa verdade? Aleluia. Aí eu me lembro agora de Marcos, capítulo de número 9, versículo 23. Obrigado, Espírito Santo. Ei, tudo é possível ao que crer. Aleluia. Aleluia. As maravilhas do Senhor Deus não se esgotam. É isso que você acabou de ouvir. Por quê, pastor? O salmista declara: são muitas as maravilhas. Deus não faz uma obra pequena. Não, 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 não. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Pastor, isso é uma verdade? Sim. Como, pastor? Eu podia citar, mas o Dinés vai me auxiliar, como está me auxiliando aí. Ele vai colocar na sua tela para você dar um glória a Deus gostoso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Porque o salmista no Salmo 40, no verso 5, ele diz assim, o salmista declara: são muitas as maravilhas. São muitas coisas que Deus faz e que vai fazer dentro dos planos. Aí ele diz assim: Deus não faz uma obra pequena. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque, repetindo, Efésios capítulo 3, versículo de número 20, para sua meditação, a qual o Udinésio vai colocar na tela. Porque dentro desse propósito, eu digo a você que nós
começamos o ano de joelhos, apresentando nossos propósitos, nossas vidas, na vida dos nossos filhos, familiares, parentes diante do Senhor. E como o salmista, ele faz uma declaração no Salmo 40, no verso 5, eu vejo, parafraseando o texto, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, projetos, planos, pensamentos, segundo o poder que em nós opera. Olha só o que o Senhor Deus revela através de Paulo para os nossos corações. Irmãos, são tantas maravilhas que o Senhor Deus vai começar a realizar dentro dos planos dele, para o plano que você apresentou a ele, a salvação da sua família, a libertação do filho, a libertação da filha, a libertação do esposo, a libertação da esposa, a libertação dos familiares, da parentela. Irmãos, há um projeto de Deus grande de salvação. Eu sinto da parte do Senhor que tem salvação chegando para a sua família. Aleluia. Tem salvação de Deus para sua casa. Tem libertação de Deus para sua família. Ao ponto que você vai sentar e vai ver tamanha maravilha que o Senhor Deus fez, a qual você, olhando para as situações, e vai falar, não acredito. Não, eu acredito. Eu não acredito. Te prepara. Te prepara. Por quê, pastor? Deixa eu fazer uma aplicação aqui para o seu coração. Mesmo quando você não ver, o Senhor Deus está operando maravilhas no invisível. Muitas vezes você se assenta, ou até mesmo de pé, olhando na sua janela, levando os olhos para os horizontes, ou sentado na sua cadeira de balanço, e começa a conversar com Deus na mente, em espírito, e perguntando ou falando com o Senhor Deus alguma situação, e não entendendo você, que mesmo quando você não está vendo com os olhos físicos, o Senhor Deus está operando no invisível. Porque, repito mais uma vez, eu não me canso de repetir, porque Deus trabalha no invisível, porque Deus vê o que você e eu não vimos. O Senhor Deus ouve o que eu e você não ouvimos. E é por isso que Ele trabalha no invisível. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra coisa, Deus pensa em você todos os dias. Você sabia disso? Pastor, eu sou uma pessoa insignificante. Para quem? Para o seu irmão? Para a sua irmã? Para o seu cunhado? Para a sua cunhada? Para o seu esposo? Para a sua esposa? Para o seu filho? Para sua filha, para alguém, um vizinho, uma vizinha, você pode se sentir uma pessoa insignificante, mas o Senhor pensa em você. Pastor, mas como que Deus pensa em mim? Vou mostrar para você que você está dentro dos planos de Deus. Você está dentro dos propósitos do Senhor. Os pensamentos do Senhor Deus não são raros. Ou seja, de vez em quando, não. São constantes. Você não foi esquecido, nem ignorado e nem deixado de lado. Não, pastor, não. O salmista no Salmo 139, no verso de número 17 e verso 18 do Salmo 139, olha o que ele diz assim, ó. Quão preciosos para mim, ó Deus,
são os seus propósitos, são os seus pensamentos. Aí vem Isaías reforçando no capítulo 49, versículo de número 15 e 16. Eis que na palma das minhas mãos te gravei. Ó, na palma da mão dele, seu nome está lá, ó. Oh, aleluia. Como que vai esquecer? Como que vai esquecer? Como que vai esquecer que lá no Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 3, ele diz, façamos o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Como que ele vai esquecer de você? Às vezes, você fala, ah, Deus esqueceu de mim. Deus me excluiu. Se você falar assim, você está pecando. Você está agredindo o Senhor Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus não se esquece de ninguém. O Senhor Deus não sofre de amnésia. O Senhor Deus, Ele não esquece de você. Ele não esquece. Você e eu muitas vezes esquecemos dele, mas Ele não esquece. Deixa eu trazer uma outra aplicação dentro do tópico para nós orarmos daqui a alguns minutos. Escuta, quem entende isso vive sem medo do amanhã. Se você entender que o Senhor Deus não esquece de você, o Senhor Deus disse, jamais te esquecerei e jamais lhe abandonarei. Olha aí. Todavia, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então eu chamo a sua atenção neste momento. Está lá em Isaías 45, deixa eu confirmar, 49 e 16. Tá? O Senhor não esquece de ti. O Senhor não esquece de você. Escuta, quem entende isso, para eu finalizar, quem entende isso? Isso o que, pastor? Que você está gravado nas mãos do Senhor. Eu trago outro tópico aqui para nós adiantarmos. O meu papel e o seu papel é confiar e caminhar. O salmista, no Salmo de número 20, verso 7, ele afirma dizendo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor, o meu Deus. Então a sua confiança não pode estar em coisas palpáveis. Porque o salmista no Salmo 118, no verso 8 e verso 9, ele diz assim, ó, é melhor confiar no Senhor do que nos homens. É melhor confiar no Senhor do que nos príncipes. Coloca a sua confiança no Senhor, porque o meu papel e o seu papel é confiar em Deus. É confiar nele. E se você confiar nele, você verás a glória dele se revelando a você, como ele disse para Marta, em João capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Escuta, o meu papel e o seu papel é confiar e caminhar. Pronto. Não cabe a nós entender tudo. Quantas vezes nós queremos entender tudo, mas não cabe a mim e nem a você entender. Mas cabe a nós confiar em tudo aquilo que Deus nos prometeu. Por quê, pastor? Eu devo confiar e preciso confiar, porque a palavra do Senhor nos afirma em Números capítulo 23, versículo de número 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, falaria e não confirmaria? Com essa palavra eu dava um glória a Deus. Com essa palavra eu já deitava em minha cama, dormia em paz. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. 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 Escuta, vida vitoriosa não é ausência de luta. Ou seja, o que eu disse para vocês no começo da live, no dia 1º
do dia primeiro, o que eu falei para vocês? 365 dias, não vai ser só aleluia, não vai ser só glória a Deus, não vai ser só flores, vai ter espinho, vão vir lutas, vão vir dificuldades, mas a certeza é que o Senhor é conosco. Vida vitoriosa não é ausência de luta, é a certeza da direção de Deus. Pronto. Quando você confia, as coisas acontecem. E aí, eu vejo Salomão escrevendo em Provérbios 16, verso 9. Olha o que Salomão diz em Provérbios 16, 9. O coração do homem traça os seus caminhos, os seus propósitos, os seus planos e os seus projetos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aí eu me lembro de Provérbios 16, 1, que do coração do homem são os planos, são os projetos, mas a resposta final vem dos lábios, vem da boca do Senhor. Lembra que eu falei sobre a confiança? Aí eu bato na tecla do Salmo de número 37, verso 5. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe o que é confiar? É quando você entra na dependência do Senhor. E aí você passa a ser sensível à voz de Deus. E se o diabo estiver preparando algum laço dentro do seu propósito, dentro do seu projeto, o Senhor Deus fala a você, porque você está sensível à voz dele. E aí, se tiver preparado algum laço para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida conjugal, para a sua vida emocional, espiritual, o Senhor Deus, ele vai lá e, como diz o salmista no Salmo 46, no verso de número 8, 9, 10, 11, 12, 13, a qual ele diz que ele corta o laço e queima os carros no fogo. Então eu digo a você nesta noite, para eu finalizar e trazer uma aplicação para a sua e para a minha vida, quando entregamos o projeto a Deus, ele garante o resultado. Quantas vezes você já vivenciou pessoas falando a você, principalmente quando você vai contratar um serviço de um pedreiro, ele fala, não, com tantos dias eu entrego a obra pronta. Com tantos dias eu entrego a obra pronta. Só que é o seguinte, para ele entregar essa obra pronta, ele vai depender e precisar do tempo. Eu não estou falando tempo de relógio, eu estou falando tempo. Quando eu falo do tempo, eu estou falando da questão do sol, estou falando da questão da chuva, da meteorologia, porque é o seguinte, como que ele vai construir uma casa debaixo de chuva? Como que ele vai fazer o concreto, aplicar o concreto, levantar o muro debaixo de chuva? Ele faz uma programação, ele faz um plano, mas aquele que é sábio, ele fala dentro da vontade de Deus e um tempo previsto, mais ou menos, se não tiver empecilhos, se não tiver impedimentos, nem obstáculo, dentro desse prazo entregaremos. Aleluia! Mas aquele que não tem uma sabedoria divina, não, pode ficar em paz. Eu garanto o serviço. Eu vou te entregar. Para com isso. Nunca faça promessa que você não possa cumprir. Não promete aquilo que você não pode fazer. Receba essa palavra. Para eu finalizar e orar com você, eu quero que você somente receba as palavras que eu liberei sobre a sua vida. E que Deus, na sua infinita misericórdia,
te alcance nesta noite. E se você tiver com o coração aberto à vontade do Senhor, você vai vivenciar o novo de Deus. Vamos nos preparar para o momento da oração. Às 21 horas, com mais 44 minutos, nós vamos falar com Deus, o nosso Senhor. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Aleluia. Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e Oremos. levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Meu Senhor, Pai do meu Salvador, Jesus Cristo, diante da Tua presença, junto com a minha irmã e o meu irmão, estamos, meu Deus, reunidos em um só propósito, reunidos no 6º dia do propósito de oração, ó Pai, a qual, pela fé, materializando a mesma, já colocamos o nosso projeto de vida vitoriosa debaixo dos nossos joelhos. Ó grande Deus, crendo, acreditando no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz. Queremos, meu soberano e altíssimo, apresentar em oração, nesse 6º dia, o 6º propósito, o 6º projeto, os 6º planos diante de Ti. Pai, o salmista Davi, ele disse, são muitas as maravilhas, incontáveis. Pai, vão ser tantos testemunhos, meu Deus, que vão ter que fazer filas para ouvir cada um deles. Pai, eu quero, juntamente com o Teu servo, juntamente com a Tua serva, ó Pai, ter o prazer e a honra de contar as Suas maravilhas, de relatar o que o Senhor fez, de relatar, ó Deus, o que o Senhor realizou em nossas vidas. Pai, apresentamos a Ti os projetos, porque antes de eu pensar, ó Pai, em escrever, meu Pai, antes do Teu filho, a Tua filha pensar, ó Deus, em transferir os seus sonhos para uma folha de papel, o Senhor, meu Pai, já tinha arquitetado um plano, ó Deus, para conosco. Sim, Pai, porque nós somos projetos do Senhor, nós somos planos do Senhor. É por isso, meu Deus, que o Senhor visita aí, ó Deus, Jeremias, dizendo, Jeremias, antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, eu te escolhi, aleluia, eu te conheci, Jeremias. Oh, grande Deus, o Senhor está falando conosco nesta noite, Pai. O Senhor está falando com cada irmão, com cada irmã, dizendo, eu, Senhor, te conheço, eu, Senhor, te separei, eu, Senhor, te escolhi para um plano maior, agacham devassia. E não pensa você que essa luta, essa prova, essa dor, essa doença, essa enfermidade vai te parar. Porque até na doença, na enfermidade, há o meu plano em ação.
Meu Senhor e meu Pai, eu sei, meu Deus, que até as lágrimas há um propósito nelas. Ó Deus, o sorriso tem um propósito nele. É por isso que o Senhor deixou bem claro na sua palavra, em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 4. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Oh, meu Deus, eu sei que até nas lágrimas o Senhor tem um propósito. Meu Deus, em cada sorriso, meu Pai, o Senhor tem um propósito. Oh, meu Deus, eu continuo crendo, meu Pai querido, porque o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor deixou bem claro na tua palavra, pois na palma das minhas mãos tenho eu gravado. Oh, Ramash elevácia, oh, meu Deus, se nós pararmos para analisar a dimensão, meu Pai querido, do cuidado do Senhor para conosco, nós não, meu Pai querido, daria, meu Pai, a oportunidade, meu Senhor, da ansiedade tomar conta. Nós não daríamos, meu Deus, a legalidade da depressão tomar conta. Meu Deus, precisamos confiar mais no Senhor. Ainda, meu Deus, que a situação, meu Pai, ainda, meu Pai, que a lógica, meu Deus, não corresponde, meu Deus, pois o Senhor trabalha no invisível, o Senhor vê o que nós não vimos, o Senhor ouve o que nós não ouvimos. Ah, meu Deus, a oração, meu Pai, ela age também no invisível, pois a oração entra onde nós não podemos entrar, a oração faz o que nós não podemos fazer, a oração chega aonde nós não podemos chegar. Senhor, quantas pessoas, meu Deus, num estado clínico, meu Pai, grave, meu Senhor, e ali, meu Pai, automaticamente no invisível, podemos dizer, ó Deus, vai acontecendo, meu Pai, um milagre. Meu Deus, pois quantas pessoas estão, meu Pai, no leito. Ó Deus, uma bactéria, meu Pai, alojou no sangue. Meu Deus, uma leucemia. Ó Deus querido, um câncer. Meu Senhor, meu Pai, uma doença, uma enfermidade, um problema que tem assolado toda a família. Meu Deus, mexendo com o emocional, com o psicológico, com o sentimental. Mas apresentamos diante de Ti a cada desta situação através desse propósito de vida vitoriosa. Apresentamos nas Tuas mãos, meu Deus, diante essa situação, Pai querido, dentro, meu Pai, do propósito de oração, meu Senhor, e acreditando que respostas virão. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, olhe agora para este projeto que está debaixo deste joelho. Olhe agora. Sim, Pai. São 12 propósitos. E nós estamos no 6º. Se o Senhor permitir, faltam mais 6 dias. E aqui estamos, na Tua dependência. Pois assim, meu Deus, oramos. Assim apresentamos e assim consagramos o nosso projeto de vida vitoriosa. Oremos em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, bênção de Deus. Aqui está o meu e o formulário. E agora eu chamo a sua atenção. Às 21 horas com mais 53 minutos. Escreve declarando a seguinte palavra: o meu projeto está dentro dos projetos de Deus. Isso. Por quê, pastor? Porque os projetos de Deus, os planos de Deus, é maior do que os meus. Declare: os planos de Deus são maiores do que o meu.
Jeremias nem imaginaria que havia esse mundo e ia ser profeta. Eu, o Anderson, nem imaginaria. Eu imaginaria estar morto aos 16 anos, aos 17 anos, pela vida que eu levava, já era para estar morto. Mas hoje, aos 50 anos, vivendo o que eu estou vivendo, desfrutando do que eu estou desfrutando, irmãos, o projeto do Anderson era chegar no máximo a 18 anos. Porque o caminho de cocaína, o caminho da bebida, o caminho da maconha, o caminho do crack, eu não ia chegar nem aos 20. Mas aí o Senhor, já tendo um propósito na minha vida desde o ventre da minha mãe, Ele olha para mim e diz: os meus projetos são maior do que os seus. E aí, o que Ele fez? Me selou com o Espírito dele, me deu um banho no sangue do Cordeiro, colocou novas vestes em mim e hoje eu estou aqui. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Declara isso. Os planos de Deus são maiores do que os meus. E se os planos dele é maior do que o seu, então não tem para Satanás. Isso mesmo, irmão Arlon. Isso mesmo, irmão Dinésio. Isso aí, meus irmãos e as minhas irmãs. Escreve e declara. Escreve e declara. Os projetos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os meus. Declare em nome do Senhor Jesus. Quero agora finalizar convidando a você a pegar o copo com água e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, eu engrandeço o teu santo nome na beleza da tua santidade, consagrando a ti esta água e profetizando quando teus filhos fazerem uso desta água, ou da forma que o Senhor orientá-los, que eles venham a viver o sobrenatural. E eu creio que eu também viverei em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Dobre a sua atenção. Eu quero fazer uma pergunta rápida e objetiva. Hoje, eu tenho alguém acompanhando comigo na live que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, ou ainda não se reconciliou, ou está afastado ou afastado dos caminhos do Senhor, e nesta noite você quer: pastor, eu quero me reconciliar. Pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Se tiver alguém aí, só você escrever no rodapé da live: eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Eu quero me reconciliar. E assim, nós vamos estar orando por vocês em nome de Jesus. E mais uma vez, eu peço perdão por essa tosse, pois eu creio que no final de tudo, Jesus vai fazer uma grande obra, pois os projetos dele é maior do que os nossos. Irmãos, eu não posso deixar de falar, porque quem sabe muito bem que eu vivo da obra e para a obra. Então, eu preciso da sua ajuda. E aqui nós temos 3 colunas, como eu já disse: o dizimista, o ofertante e o mantenedor. Então eu preciso da sua ajuda. E se o Espírito de Deus tocou no seu coração, você que ainda não é nenhuma dessas colunas, e você quer passar a ser em uma dessas colunas, me chama pelo WhatsApp
tanto o meu pessoal ou o WhatsApp da oração. Você pode diretamente enviar a sua semente, a sua contribuição para o Banco do Brasil, que o Diné está nos auxiliando mais uma vez. Você pode enviar para a Caixa Econômica Federal, que vai aparecer aí na tela do seu aparelho. Você também pode enviar um Pix, que vai aparecer aí. Então, meus irmãos, nos ajude. Eu peço que você nos ajude, tá? Com a quantia que o Espírito do Senhor Deus tocou no seu coração, nos ajude. Eu já tive experiência do Senhor Deus falar para mim: abençoa fulano com X, abençoa ciclano com X, e eu assim fiz. E o Senhor Deus me surpreendeu de uma forma que eu nem imaginava. Então, meus irmãos, se Deus falou no seu coração, obedeça, porque você obedecendo, você vai desfrutar a honra de Deus sobre a sua vida. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Obrigado, Dinésio, mais uma vez, pelo seu apoio e o seu auxílio. Nós vamos finalizar com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal, e aqui eu estou, com própolis, colocando aqui de meia hora, em uma hora, eu estou usando para ver se eu consigo neutralizar um pouquinho essa rouquidão. Mas no final de tudo, nós vamos ver a vitória em nome de Jesus. Por favor, encurva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Amanhã, se Deus permitir, no mesmo horário, às 21 horas, estaremos no 7º dia do nosso propósito, 12 dias de oração para 12 meses de solução, com o meu projeto de vida vitoriosa 2026. Por favor, abre as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quarta-feira, a minha quarta-feira, vem ser uma quarta-feira de livramentos, de paz, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Só quem crer deixa o seu amém. Feche a mão em sinal de vitória e até amanhã, querendo Deus, em o nome do Senhor Jesus. E um forte abraço do pastor Anderson de Souza. Glória a Deus. Deus abençoe e uma excelente e abençoada noite.